29 de outubro, Café com Deus Pai. Um novo começo a cada manhã. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5, verso 3. Já parou para pensar que a cada manhã Deus nos dá um novo começo? Algo que me chama a atenção é o fato de o salmista deixar claro que clamava e orava a Deus todas as manhãs. Ele nutria um relacionamento diário com o Pai, dando a ele as primícias de seu dia. Davi é o autor desse salmo e foi um rei muito próspero, um homem segundo o coração de Deus. Tudo isso porque constantemente buscava a vontade do Pai e se submetia a ela. Deus tem planos para todos os seus filhos e deseja que sejam salvos e vivam coisas extraordinárias. Contudo, eu e você temos escolhas. Davi nutria um profundo relacionamento com Deus, e isso o levou a grandes vitórias e conquistas, pois Deus o guiava. Mas entendo que, se ele não se submetesse a Deus, nem o buscasse, acabaria mal, assim como ocorreu com Saul. Trazendo isso para a nossa vida, minha pergunta é: como está seu relacionamento com Deus? Na mesma medida em que nos aproximamos dele, nos afastamos daquilo que nos faz mal. Muitas vezes queremos mudanças, mas continuamos com os mesmos hábitos. Costumo dizer que o que não nos custa nada não nos levará a lugar algum. Entenda, Deus quer guiar sua vida, suas decisões. Ele pode e deve ser o centro de tudo, mas isso depende de você. Busque a Deus de maneira intensa e sincera, permitindo que Ele guie sua vida. Caso contrário, você será movido pelo seu próprio entendimento e por sua própria vontade. Há uma escolha diante de nós que tem poder para mudar nosso destino para sempre. Saiba que Deus tem grandes propósitos para a sua vida. Entregue-se completamente a Ele e veja sua realidade ser transformada por completo. A frase de hoje é: os melhores dias vêm para aqueles que fazem a melhor escolha. Lendo mais uma vez: os melhores dias vêm para aqueles que fazem a melhor escolha. Hoje é o dia 302 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 João capítulo 2 e a palavra-chave de hoje é recomeço. Vamos fazer aqui a leitura da história de duas irmãs, Marta e Maria. Aqui em Lucas, no capítulo 10, nós lemos a partir do versículo 38 que e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Jesus estava com seus discípulos e eles estavam no meio do caminho. Eles entraram numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. 39. E tinha esta uma irmã, chamada Maria,
a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. 42. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então nós lemos aqui esse pequeno texto para ver que existem decisões a serem tomadas. Marta decidiu ficar muito preocupada com os serviços de casa. Ela poderia ter deixado para servir ao Jesus e aos discípulos que ela recebeu na casa dela depois da explanação da palavra. Mas ela ficou preocupada. Então ela ficou distraída com outros serviços, enquanto que Maria resolveu ouvir a palavra do Senhor. E Jesus, o próprio Mestre, quando foi abordado por Marta, disse para ela que ela estava ansiosa e afadigada com muitas coisas. E essa mensagem talvez esteja chegando ao coração de alguém que está muito afadigado, que está muito afadigada com muitas coisas dessa vida, sem encontrar uma saída, pensando que Deus abandonou, que Deus esqueceu, que Deus não vai resolver, que Deus está longe. Mas você já parou para se dedicar a Deus, para ouvir a voz dele e a direção que ele tem para a sua vida? Isso é uma escolha de cada um. Há pessoas que preferem prosseguir sem uma direção e outras que preferem parar um pouco, pisar um pouco no freio e pedir a Deus por uma direção. Voltando aqui para a frase de hoje, os melhores dias vêm para aqueles que fazem a melhor escolha. Você escolhe seguir pela sua própria força, pelas suas próprias decisões, ou você prefere ouvir a voz de Deus para tomar o caminho certo? Veja que, lendo mais uma vez essa frase, os melhores dias vêm para aqueles que fazem a melhor escolha. Vamos ler mais um texto de Jeremias, no capítulo 29. Aqui em Jeremias, no capítulo 29, vamos ler os versículos 11 em diante. 11. Só eu, aqui é Deus falando com o povo de Israel. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 12. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. 13. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Tem uma outra versão que esse versículo 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o versículo 13, nessa versão que estamos lendo, vocês vão me procurar e me achar.
pois vão me procurar com todo o coração. Versículo 14. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. O povo de Israel aqui tinha sido levado como escravo para a Babilônia, e eles estavam com uma incerteza se teriam a chance de retornar para o seu país. E Deus usa o profeta Jeremias e traz esse recado para o povo. Talvez você esteja passando por uma situação difícil e pensando: será que Deus vai mudar essa situação? E essa palavra está falando. Veja no topo aqui da tela, no versículo 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Só Deus sabe quais os planos que tem para cada um de nós. Mas aqui ele mostra quais são os planos: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então o Senhor está trazendo essa mensagem, dizendo que o que ele tem é prosperidade e não desgraça. O que ele tem é um futuro cheio de esperança. E é o Senhor quem está falando. Deus quer trazer esse caminho de prosperidade, mas você só acessa quando você faz a escolha certa de ouvir a palavra dele, de pisar no acelerador da sua vida, tomando muitas vezes as suas próprias decisões e batendo cabeça porque não está esperando a direção e a resposta do Senhor. Mas para ter a resposta, veja o 12. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. É necessário chamar a Deus. Você tem falado com Ele? Veja o 13. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Na outra versão, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é preciso ter desejo e muita vontade de ouvir a resposta de Deus e receber o direcionamento dele, para que ele lhe responda, para que você ache o caminho certo. Voltando para a mensagem de hoje e lendo mais uma vez o último parágrafo, vemos aqui: busque a Deus de maneira intensa e sincera, permitindo que Ele guie sua vida. Caso contrário, você será movido pelo seu próprio entendimento e por sua própria vontade. Há uma escolha diante de nós, que tem poder para mudar nosso destino para sempre. Saiba que Deus tem grandes propósitos para a sua vida. Entregue-se completamente a Ele e veja sua realidade ser transformada por completo. Lendo aqui mais uma vez: os melhores dias vêm para aqueles que fazem a melhor escolha. Qual a escolha que você toma, que você decide seguir? Hoje é o dia 302 de 365, a palavra-chave é recomeço. Você tem a escolha hoje de seguir por um novo começo, de seguir em um recomeço com a direção de Deus. Deus abençoe a sua vida. Agora faço um convite a você que tem vivido a sua vida pelas suas próprias decisões,
que já tem se decepcionado com tantas pessoas, com tantas situações e pensando: o que vai ser do meu futuro? Deus quer trazer um recomeço para a sua vida. Mas para isso, você precisa convidá-lo para entrar em sua vida. Deus Pai enviou o Deus Filho, que é Jesus, que assumiu a forma humana, operando muitos milagres para mostrar que era de fato o Filho de Deus, para depois morrer por todos nós, para que com o sangue dele nós hoje tivéssemos a chance de ter a ligação direta com Deus como seus filhos. Para você ser o filho de Deus, a Bíblia fala que você deve crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, está escrito que aquele que confessar a Jesus com a sua boca será salvo. No versículo seguinte diz: com o coração se crê e com a boca se faz a declaração para a salvação. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por você para lhe perdoar os pecados e uni-la a Deus como filho, como filha dele, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, me recebe como filho ou como filha. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar nesta vida até chegar ao céu. E escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Só Ele é o único, que é o caminho que leva você até Deus. Foi Ele que morreu e ofereceu o sangue dele pelo resgate da sua alma. Então Ele é o único Senhor e o único Salvador. Agora você recebeu o perdão dos pecados e se tornou filho, se tornou filha de Deus. E agora você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na sua vida, e ele vai guiar você. Quando você fizer algo errado ou estiver para fazer algo errado, o Espírito Santo vai colocar um aperto no seu coração dizendo: esse não é o caminho certo. E quando você meditar na palavra e ir aos poucos conhecendo mais a respeito do que ele ensina, ele vai dar toques em você. Você vai ouvir a voz interna do Espírito Santo falando ao seu coração: faça assim, siga aquele texto que você leu, e você vai saber o caminho certo. Comece esse relacionamento com Deus agora. Ore todos os dias, coloque as suas dúvidas, inseguranças, incertezas, preocupações, ansiedades, aquilo que você não consegue vencer, os vícios, a falta de perdão, a mágoa, a amargura, coloque em oração. Diga para o Senhor Jesus: estou com essa amargura, estou com essa tristeza. Ajuda-me porque preciso da sua ajuda. Ele lhe ajudará e lhe mostrará uma vida extraordinária. Algo novo, algo que você nunca esperava que você poderia viver. Paz, o perdão, a tranquilidade e a segurança mesmo no meio das situações difíceis. É isso que ele tem para aqueles que confiam nele. Lendo aqui pela última vez a frase de hoje: os melhores dias vêm para aqueles que fazem a melhor escolha. Você optou por Jesus. Virão dias melhores se você seguir orando a Ele
e seguindo o que ele fala para que você siga. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Você não precisa fazer nenhuma oração a anjos, a santos, nem para imagens. O Salmo 115, que é palavra de Deus, fala que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos os que buscarem a eles se tornarão como eles. Então você não precisa das imagens. Ore para Jesus. Ele está à direita de Deus e intercede por todos os que buscam a Ele. E tem as respostas e tem a prosperidade e bons pensamentos a seu respeito. Confie nele. Ele dará a você um novo começo. Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica, que é 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Essa carta foi escrita por João e no capítulo 2 ele nos fala a respeito dos pecados que nós cometemos e que Jesus nos perdoa os pecados. E também fala que devemos escolher a amizade de Jesus e nos afastarmos do mundo, porque se nos tornarmos amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. Vamos lembrar que João escreveu o Evangelho de João e depois ele escreveu 3 cartas. 1 João, 2 João e 3 João. E depois, no final da vida, ele escreveu Apocalipse. Ele foi preso na ilha de Patmos. Foi condenado a viver lá sozinho. E lá, nessa ilha, ele recebeu as revelações para escrever o Apocalipse. Aqui nós estamos lendo a primeira carta que ele escreveu. Essa carta tem 5 capítulos. O capítulo 1 foi lido na mensagem de ontem, dia 28 de outubro. Hoje, dia 29, vamos ler o capítulo 2. Então vamos à leitura. Versículo 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Tem uma outra versão que diz assim: se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, que é o justo, e ele é o que intercede por nós. Agora o versículo 2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então aqui no versículo 2 ele esclarece: Jesus é que perdoa pecados, porque foi ele que entregou a própria vida na cruz e morreu por toda a humanidade. E o versículo 2 destaca: não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Versículo 3. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Versículo 4. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Versículo 5. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza
de que estamos vivendo unidos com Deus. Então, a certeza de que estamos com Deus é que nós obedecemos aos seus mandamentos. Como que alguém pode dizer que ama a Deus se não cumpre os seus mandamentos? Versículo 6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. 7. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. 8. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Então, aqui no versículo 8, ele está dizendo: quando você vai seguindo a Jesus, a velha pessoa que você era vai passando e você vai recebendo cada dia mais e mais luz. Versículo 9. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. 10. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. 11. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. 12. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. 13. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. 14. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Todo esse texto aqui que nós lemos nos mostra que o mandamento antigo é amar o próximo. Então, o mandamento antigo é que as pessoas se amem, porque aquele que odeia o seu irmão e não segue o mandamento antigo, que é amar ao próximo, são dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Aquele que odeia o seu irmão, ele continua nas trevas, e ele não sabe que ele está nas trevas e que não tem como estar com Deus odiando o irmão. Agora no 12, ele fala: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Então ele começa dizendo: todos são perdoados por Jesus. No 13, pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Os pais, ele está falando com aqueles cristãos que são mais fortes, que já são mais antigos na fé. Ele fala: vocês já experimentaram, já tiveram experiências com Deus. Vocês conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. O filhinhos, ele usa para aqueles que são novos na fé, dizendo: eu escrevo para vocês porque os pecados de vocês são perdoados por causa de Cristo. Depois ele escreve aos pais, depois ele escreve aos jovens. Veja a parte B do versículo 13. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Os jovens são aqueles que receberam Jesus e já começam a vencer a velha pessoa, já começam a vencer os vícios, as coisas do passado.
já estão ganhando experiência com Deus. E aí o 14, escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Então ele está dizendo, vocês que receberam a Jesus recentemente, agora vocês já estão conhecendo o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, porque vocês já tiveram experiências com Deus. Vocês já conhecem Ele. Quando ele fala vocês porque conhecem, ele está dizendo, vocês já têm vivenciado na vida de vocês que Deus é Deus. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. Então escreva aos jovens porque eles estão vencendo, eles estão sendo fortes, vencendo o velho eu. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Então os jovens são aqueles que já começaram a vencer a si mesmos e a seguir a Deus, a seguir a Jesus. Agora o 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. 16. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Então aquele orgulho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não é pecado você ter um bom carro, ter uma faculdade, ter uma boa casa, ter uma esposa, um marido, uma família. Nada disso é pecado. Mas a pessoa que se orgulha dessas coisas, porque eu tenho essas coisas, ela então esquece-se de que Deus vem acima de todas essas coisas. Versículo 17. E o mundo passa, o carro passa, a casa passa, a família passa. A família é muito importante, mas ela passa. E a nossa alma fica para uma eternidade que você é que decide qual vai ser o destino dela. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, anda com Deus, tem a vida eterna. Então, quando ele morre, quando ela morre, vai para a eternidade com Deus e passa a viver eternamente com Deus. Então, nunca passa. Versículo 18. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. Já na época de João, muitos inimigos se levantavam contra Cristo, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus, dizendo que Jesus era uma farsa. E hoje nós vivemos dias em que muitos dizem que Jesus nem existiu, que Jesus é uma lenda, que não existe nenhum sinal de que ele tenha existido nessa terra. São os inimigos de Cristo. 19. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Algumas pessoas tinham entrado na igreja e andavam com João e os que seguiam a Jesus. Depois eles abandonaram e seguiram o mundo. E João está dizendo, isso é normal. Aplicando esse versículo para os dias atuais, talvez você conheceu muitas pessoas na sua caminhada com Cristo que deixaram a fé. São pessoas que viveram a fé por um tempo, mas nunca tiveram um relacionamento com Deus de verdade. Então, para elas, estar ou não na igreja não faz diferença. E hoje elas estão longe e nem se importam em voltar. Isso já acontecia na época de João e acontece em todas as épocas. 20.
Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Aqui no versículo 20 nós vemos a importância do Espírito Santo na vida do cristão. É o Espírito Santo que mostra o erro, o pecado, e que convence o ser humano de que precisa de Cristo. É o Espírito Santo que nos dá essa certeza. Versículo 21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. 22. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Messias significa Salvador. Então, o mentiroso é aquele que diz que Jesus não é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Versículo 23. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. 24. Por isso guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. A mensagem que eles ouviram no começo é: amem a Deus acima de tudo e amem ao próximo como a vocês mesmos. E aqui no 24, João está lembrando: guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Durante o tempo em que Jesus estava na terra, ele mostrou para os discípulos: eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e eu e o Pai somos um só. Então, no primeiro mandamento, amar a Deus, representa amar a Deus e a Jesus. E ele estava aqui relembrando nessa carta para os seus destinatários. Continuem nesses dois mandamentos. 25. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. É isso que Cristo prometeu dar a todos: a vida eterna, a ligação direta com Deus. 26. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. 27. Na época de João, algumas pessoas entraram na igreja e começaram a dizer que Jesus era só uma pessoa comum, que ele não era Deus e que ele não poderia salvar a ninguém. Então João está escrevendo a carta para proteger a igreja desses profetas, dessas pessoas que estavam aparecendo e dizendo que Jesus não podia salvar. Versículo 27. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Por que João escreveu isso? Quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, é convencido de que Jesus é o Filho de Deus. Em João, no capítulo 16, no versículo 8, está escrito que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Significa que o Espírito Santo convence o ser humano de que ele tem pecados e precisa crer em Jesus. Significa que ele acredita que Jesus é a justiça de Deus. Ele morreu em nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. E significa que aquele que tem o Espírito Santo, ele reconhece que quem não anda com Cristo já está julgado e condenado. Não terá a salvação. Isso está em João, capítulo 16, nos versículos 8, 9 e 10. Então, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Deus, estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros.
Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Versículo 28. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. João está falando a respeito da volta de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele estava subindo aos céus, ele disse para eles que ele iria para o céu para preparar um lugar para receber a todos que o recebem aqui nesta vida. Você pode ler isso em João, no capítulo 14. Ele fala nos versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele falou isso porque ele avisou que ele seria morto na cruz. Então, quando ele disse isso, os discípulos ficaram perturbados. Então, em João, no capítulo 14, nós lemos que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aí ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar lugar, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa foi a promessa que Jesus fez. E João está lembrando aqui, no 28. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Cheio de coragem significa não ter medo, porque você sabe que está com Ele. Então você tem coragem de entrar no reino dos céus porque sabe que está com Ele. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. 29. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, tem outra versão que diz assim: como vocês sabem que Cristo é o justo, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Então, deve saber também que quem é justo faz exatamente o que os mandamentos, o que a palavra de Deus orienta, é filho de Deus. Então essa é a mensagem de 1 João, capítulo 2. Fala a respeito de Jesus como nosso advogado. Ele nos justifica e limpa os nossos pecados. É Ele que nos traz o perdão dos pecados e a salvação. E nós devemos andar com Ele longe do mundo. Por se amarmos o mundo, então o amor do Pai não está em nós. Porque as coisas desse mundo vão ficar aqui. A soberba da vida, o orgulho pelas coisas desta terra, vai ficar tudo nessa terra. Mas aquele que ama a Deus acima de tudo e ama o próximo, andando na luz, recebe o perdão dos pecados e vai receber a vida eterna. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que ainda não entregou a vida para Jesus, para que essa pessoa possa receber a palavra, aceitar a Jesus e receber também a vida eterna. Quando você compartilha esse vídeo, você está mostrando que ama o seu próximo, que você também quer que ele seja salvo, que você quer também que essa pessoa conheça a verdade, a vida e o caminho que leva para o céu, que é Jesus. Se você conhece alguém que se afastou porque cometeu algum pecado e está pensando assim: eu fiz algo muito errado, não sou mais digno de estar com Deus, também encaminhe essa mensagem para essa pessoa. Jesus perdoa de todos os pecados. Ele é o nosso advogado e ele nos dá o perdão e nos restaura para sermos mais uma vez filhos de Deus.
Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.